Seja muito bem-vindo, você também que nos assiste online, seja muito bem-vindo. É um privilégio, eu sinto tão feliz de poder estar aqui e falar com você hoje. Eu te falei que o pastor é bonitão. Eu estou com um irmão que está vindo aqui pela primeira vez, ele falou, estou gostando muito, eu falei, ele não sabia que eu era o pastor, eu estava lá fora. Aí eu falei com ele, aqui é tudo maravilhoso, mas uma coisa eu vou te falar, você vai ver, o pastor é bonitão. Agora ele está... Ai. É maravilhoso estar com você, seja muito bem-vindo, espero que você se sinta na casa do Pai. Aqui é o lugar para você receber direto do Papai do céu aquilo que Ele tem para os nossos corações, amém? E nesse mês nós temos tido o privilégio de receber de Deus essa série que tem como título O Poder de Deus na Fraqueza. E foi tão precioso desde o primeiro dia, né? O pastor Luciano Subirá foi quem pregou a primeira mensagem, eu preguei a segunda mensagem, aí a Priscila Subirá pregou a terceira mensagem, e hoje eu vou estar encerrando essa série, mas a maneira como eu vou estar encerrando essa série, eu vou, obviamente, trazer algumas coisas novas e muito preciosas, mas eu também quero trazer a aplicação daquilo que nós aprendemos durante a série. Porque não adianta nada se nós ouvirmos muitas coisas maravilhosas, mas não vivermos, né? A Bíblia diz que aquele que ouve as palavras, mas não pratica, é semelhante a uma casa construída na areia. Quando a tempestade vier, a casa vai cair, mas a sua casa não vai cair, porque você vai ouvir e praticar, né? Então, eu quero te passar hoje aqui e aplicar junto com você alguns princípios bíblicos para a sua casa não cair, mas para você viver a palavra de Deus. Hoje de manhã, eu estava conversando com o irmão Salles, está aqui na frente, ele é o líder da ação social aqui da igreja, e a gente estava conversando sobre um assunto, e nós dizíamos que quando você está criando um filho, se o seu filho acorda, vai à geladeira e pega um iogurte, depois ele vai lá na despensa, pega um biscoito recheado, depois ele volta lá no freezer, pega um sorvete, aí mais tarde ele vai lá e pega uma outra besteira, assim, um chocolate e come. Na hora do almoço, ele vai querer almoçar direito? Não vai, né? Mas talvez você fale assim, pastor, mas tudo bem, ele está de barriga cheia. Ele está de barriga cheia, mas pega a lista do que ele comeu e leva para um nutricionista. E pergunta a opinião do nutricionista sobre o que ele come. Qual é a sua opinião sobre a dieta do meu filho? Talvez ele vai falar, a minha opinião é que ele vai morrer cedo se continuar assim. Porque comer, né, é diferente de se nutrir, não é verdade? Você pode estar com a barriga cheia, mas não está bem nutrido. E você sabia que espiritualmente, muitas vezes, está acontecendo a mesma coisa? O Senhor tem uma intenção santa, linda, pura e amorosa de nos nutrir espiritualmente. Deus tem uma nutrição espiritual para nós, uma dieta espiritual para nós. Mas às vezes a gente acorda, pega um chocolate ali no YouTube com alguém, aí depois pega um biscoito recheado no Instagram com outro alguém, né? Aí depois a gente vai lá e pega um outro sorvetinho no YouTube, ouve uma palavrinha daqui, uma palavrinha dali, uma outra pregação daqui e dali, e você vai comendo aquele monte de coisa. Mas quando o Senhor te entrega a sua dieta, você já está de barriga cheia. Mas a sua barriga está cheia de coisa que não está te nutrindo, porque você não está transformando aquilo em vida. Não faça isso. Não faça isso. Coma bem da dieta que o Senhor te dá. Por exemplo, essa série de mensagens, sinceramente, eu já ouvi muitas vezes todas as mensagens. Inclusive aqui eu preguei. Eu já ouvi a mensagem do pastor Luciano Subirá, que foi a primeira que ele pregou aqui, talvez umas 6 vezes. A da Priscila umas 3 ou 4 vezes. A minha eu confesso que eu só ouvi 2 vezes. Mas eu ouvi, inclusive ontem eu ouvi de novo. Porque eu estou interessado em ver qual a dieta que Deus está nos dando. Amém? Por quê? Porque eu não quero apenas ser um ouvinte negligente, mas eu quero ser um praticante da palavra de Deus. Eu quero dar atenção ao que Deus está nos falando. Então, para você viver tudo isso,
eu tenho alguns pontos que eu quero falar com você hoje. O primeiro ponto é: tenha fé viva na revelação. Você pode repetir isso comigo? Quantos aqui querem agradar a Deus? Pastor, como assim ter fé viva na revelação? Como assim revelação? Você se lembra que o pastor Luciano Subirá começou essa série ensinando que quando nós temos revelação de quem Deus é, nós sempre recebemos de Deus revelação de quem nós somos, não é verdade? Então lembra que Jesus perguntou para Pedro e Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus falou para Pedro: não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas foi o Pai que está no céu. E Jesus disse: e eu te digo mais, tu és pedra. Então, à medida que Pedro teve uma revelação de quem Cristo era, Cristo devolveu para Pedro uma revelação de quem Pedro era. Agora, quando Deus vai nos revelando em sua palavra quem nós somos, nós precisamos ter fé viva nessa revelação. Não adianta a palavra de Deus te falar: você é isso, isso, isso e aquilo, e você não ter fé viva naquilo. Você lembra que o povo de Israel ficou escravo no Egito por 430 anos. Mas, quando eles saíram de lá, eles tinham uma caminhada de 40 dias até chegar à terra prometida. Bem, aquela caminhada não durou 40 dias. Por causa da incredulidade do povo, durou 40 anos. Toda aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida, senão 2 homens, Josué e Calebe. Todos os outros que entraram na terra prometida nasceram no deserto. Não era o povo que saiu do Egito. Agora, por que eles não entraram na terra prometida? Talvez você pense: é porque eles murmuravam muito, é porque eles reclamavam que não tinha água, que não tinha comida. Mas a Bíblia não diz isso. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles não entraram por causa da incredulidade. É o que a Bíblia diz. Então nós devemos crer, ter fé viva. Amém, querido? Eu já perguntei, mas eu vou perguntar de novo. Quantos aqui querem agradar a Deus? Pois é, mas Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tiver fé na palavra de Deus, será impossível agradá-lo. Agora, olha o que nós aprendemos nessa série aqui. Olha o texto que o pastor Luciano Subirá nos deu no primeiro dia, Daniel 11:32. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Esse forte é parte de quem nós somos em Deus. Fala comigo: minha identidade em Deus é ser forte. Agora, ativo fala daquilo que nós vamos fazer. Na versão da Revista e Corrigida, diz que esse povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Ou seja, nós teremos o poder de Deus atuando em nós e nós poderemos ser produtivos e fazer grandes coisas no reino de Deus por causa da força dele que opera em nós e não por causa da nossa força. Amém, querido? Então nós aprendemos com o pastor Luciano Subirá que a revelação de Deus vai produzir em nós a realização. Nós vamos poder realizar a obra de Deus, a vontade de Deus nessa terra, não por causa da nossa força, mas por causa da força do Senhor. Mas é através de conhecer a Deus e receber de Deus a nossa identidade. Então, quando nós conhecemos a Deus, Ele nos revela quem nós somos. E quando nós sabemos quem nós somos, nós poderemos realizar a vontade de Deus. É sabendo quem você é que você vai poder fazer grandes coisas para a glória de Jesus. Agora, nós aprendemos também que essa revelação de quem nós somos tem 2 partes. Quem nós somos sem Deus, fracos, como disse o pastor Luciano, fracos, fraquinhos, fracotes. É como nós somos sem Deus. Mas tem o outro lado da revelação, é quem nós somos em Deus. Então, em Deus, nós somos fortes. Fazendo a nossa vontade com a nossa força, nós somos fracos, fraquinhos, fracotes, mas fazendo a vontade dele, na força dele, a palavra de Deus diz que nós somos fortes. Agora, nós temos que ter fé viva nisso. Amém, querido? Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer.
Por que será que a Bíblia dá tanta ênfase em pessoas fugindo do chamado de Deus? Por que será que a Bíblia enfatiza tanto pessoas fugindo do chamado de Deus? Pessoas dando desculpa para não cumprir o chamado de Deus, né? Como Moisés, por exemplo, nós aprendemos aqui nessa série. Não, Senhor, usa outro, eu não sei falar. Deus responde: Moisés, sou eu que ponho as palavras na sua boca. Fui eu que fiz a boca do homem, fui eu que fiz o mudo. É eu que cuido de tudo isso. Nós aprendemos até com o pastor Luciano Subirá, aqui, ele dizendo que Deus é longânime, a Bíblia sempre fala da longanimidade de Deus, mas que ele descobriu na Bíblia como deixar Deus irado, né? E ele explicou como que é ficar dando desculpa para Deus, falando: Deus, usa outro, a mim não, porque eu sou fraco, eu sou incapaz. Isso acende a ira de Deus. Mas a pergunta que eu quero te falar hoje é: por que a Bíblia fica, vez após vez, mostrando o que eu estou chamando aqui dos fujões? Os fujões, aqueles que fogem. O Moisés, que fugiu do chamado de Deus. O Jonas, que pegou aquele barco e fugiu do chamado de Deus. O Jeremias, que fugiu do chamado de Deus. Eu te pergunto, por que a Bíblia mostra vez após vez os fujões? Aqueles que estão fugindo do chamado de Deus. Outra pergunta. Por que Deus está sempre argumentando com os fujões? É interessante que os fujões, eles fogem do chamado de Deus, eles falam com Deus: não, Senhor, usa outro, mas Deus fica argumentando com eles. Deus fala: não, eu quero usar você. Não, Senhor, mas eu não passo de uma criança. Aí Deus responde: não digas não passa de uma criança, porque aonde eu te mandar irás e tudo que eu te mandar falarás. Você está entendendo? E Deus fica argumentando, Moisés falando: não, Senhor, usa outro, não sei falar direito. E Deus fica argumentando, insistindo. Por que a Bíblia traz tantas vezes esse assunto? Por que Deus insiste com os fujões? Interessante. Quando uma pessoa fala: Deus, eu não quero ser usado por ti, usa outro. Deus poderia simplesmente falar assim: tudo bem, vou usar outro. Você não quer não, João? Então vou chamar o Zé. Zé, vem cá que eu vou usar você. Quem está me entendendo? É interessante, mas por que Deus insiste com os fujões? Eu prometi na segunda semana que eu ia falar desse texto, e eu vou falar desse texto com você agora, que é 1 Coríntios 12, 17. Diz assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Presta bem atenção no que eu quero falar com você. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja, a qual é o seu corpo. Então fala comigo: nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia diz que Deus colocou cada um no corpo como lhe agrada. Você foi plantado aqui porque isso agrada a Deus. Foi a maneira como Deus se agradou, plantar você aqui. Agora, como parte do corpo, Ele nos deu funções no corpo. E é muito interessante a maneira que Deus coloca. Ele fala, em outras palavras, estou parafraseando aqui: se o nariz quiser ser olho, o corpo vai ficar sem o olfato. O que Deus está querendo dizer com isso? Se o nariz quiser ser olho, eu estou parafraseando, o corpo vai ficar sem o olfato. O que Deus está querendo dizer com isso aqui? Se o nariz não fizer sua parte, o corpo vai ficar sem o olfato. O que Deus está querendo dizer? Sabe o que Deus está dizendo? É que você é insubstituível e que Ele não abre mão de você. E que se você sair do seu lugar, Deus não vai pôr outro lá. Porque você não é uma coisa, você é um filho. Você faz parte da família e filhos são insubstituíveis. Então, você como parte do corpo, quando você não cumpre o seu papel, não faz a sua função, o corpo ficará deficiente,
porque Deus não vai pôr outro no seu lugar. Deixa eu te explicar o coração de Deus a respeito disso. Eu acho que isso aqui vai impactar você. São certas coisas que eu não gosto de ficar falando sempre a respeito disso, mas isso é uma das revelações do coração de Deus que tem mexido com o meu coração nos últimos tempos. Preste atenção. Deus colocou um homem lá no jardim que ele plantou no Éden. O nome desse homem era Adão. De Adão descenderia toda a humanidade. Então, se Adão pecasse, toda a descendência de Adão nasceria de um homem em pecado. E isso prejudicaria toda a raça humana. Pois é, foi isso que aconteceu. Deu ruim. Nós todos fomos prejudicados. Nascemos do pecado. Nascemos em pecado. Nascemos de uma descendência pecadora porque Adão pecou. Agora, eu vou usar de ironia aqui no que eu estou falando agora, tá? Vou usar de ironia. Se Deus tivesse me perguntado, eu teria dado ele uma grande ideia. Eu ia falar, Deus, não coloca um homem só no Éden. Em vez de colocar só Adão, coloca 1000 homens no Éden. 1000. E aí toda a humanidade vai descender desses 1000. Se um pecar, o Senhor deixa a humanidade descender dos outros 999, porque ainda vão ter 999 santos. Aí toda a humanidade vai nascer da santidade, Senhor. Então, deixa os 1000 lá. Se um pecar, a descendência vem dos outros 999. Que grande ideia. Eu acho que Deus está ouvindo isso e pensando, eu vou voltar no tempo para cumprir essa ideia. Como que eu não pensei nisso? Obviamente, eu estou sendo irônico demais. Mas não te parece uma boa ideia? Sim ou não? Por que Deus não fez? Por que Deus não fez? Sabe por quê? Você quer ouvir? Seu coração está preparado? Porque para fazer desse jeito que eu estou falando, Deus teria que descartar um homem, e Ele jamais faz isso. Deus jamais descartaria Adão, porque Deus não é o Deus que descarta o fraco, Deus não é o Deus que pisa no caído, nosso Deus é o Deus que levanta o caído, nosso Deus é o Deus que levanta o abatido, nosso Deus é o Deus que sara o ferido, nosso Deus é o Deus que liberta o cativo, nosso Deus é o Deus que não desiste de alguém no dia que aquela pessoa está mal, nosso Deus não é o Deus que abandona alguém que está ferido pelo caminho, nosso Deus é o Deus que levanta o fraco, caído e o abatido. Deus não abre mão de Adão. Esse é Deus. Então, o motivo que ele está falando, se o nariz quiser ser olho, o corpo vai ficar sem olfato, é porque ele está falando, narigão, eu não abro mão de você, nariz. Eu não abro mão do seu chamado, eu não abro mão daqueles sonhos que eu plantei no seu coração, eu não abro mão de usar você, eu não abro mão de que você cumpra o seu papel, eu não abro mão de que você seja uma bênção nessa terra, eu não abro mão de usar você nunca. Amém? Agora, se nós queremos viver isso, se nós queremos cumprir o nosso papel no corpo, porque eu digo, se você não cumpre o seu papel, o corpo está deficiente do seu dom. Então, essa igreja é deficiente dos dons daqueles que não estão cumprindo o seu papel. O corpo de Cristo. Porque ele disse, eu não vou pôr outro nariz lá. O corpo vai ficar sem olfato, até que o nariz decida ser nariz. Se nós queremos viver essa mais perfeita vontade de Deus, a primeira coisa que nós precisamos é ter fé viva nessa revelação de Deus. Acreditar nisso e ter fé viva e começar a praticar. A segunda coisa que nós precisamos, eu quero que você saiba, enquanto eu for pastor, eu vou ficar falando sobre esse assunto. A declaração libera o poder da transformação. Repita isso comigo, por favor. A declaração libera o poder
da transformação. Já falei tantas vezes sobre isso. Quando Deus criou o mundo, o que Ele usou para criar o mundo foi a palavra haja, exista. Minha família é uma bênção, porque eu fico declarando que a minha família é uma bênção constantemente. Eu já mostrei tantas vezes para vocês meu bloco de notas aqui, onde eu faço declarações na minha vida de oração diariamente. Eu estou declarando, eu sou um pastor cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, cheio do amor de Deus. Eu declarando sobre a minha esposa, declarando sobre os meus filhos, declarando. Muita gente está vivendo uma família derrotada, uma vida derrotada, porque da boca dela só sai besteira. Ai, que vida, que difícil, que dizer o quê? Ai, estou tão triste, estou acabado, estou morrendo, estou mal. Ai, minha vida está difícil, meu emprego está muito ruim, meu casamento, a pessoa só fala o que não presta. E a Bíblia diz que a língua é que vira o navio da vida para a direita ou para a esquerda. A Bíblia diz que a língua libera a palavra, que são as pequenas fagulhas que põem em chamas grande floresta. Você não está entendendo, não? Tem gente que está com a vida queimando, está perdendo tudo, a vida toda está queimando, porque ele está liberando as fagulhas de fogo da própria língua. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Quem dela bem utiliza comerá os seus frutos. Então nós precisamos aprender a declarar. É interessante, o pastor Luciano trouxe o texto aqui de Joel 3,10. Olha o que diz esse texto. Olha lá, Joel 3,10. Forjai espadas das vossas relhas de arados e lanças das vossas podadeiras. Veja bem, ele está mandando o povo fazer arma de guerra, né? Espadas e lanças. Destrói suas ferramentas de trabalho e faz com elas armas de guerra. A próxima coisa deveria ser, façam espadas e lanças e vão à guerra. Mas ele não manda o povo ir à guerra. Depois que você fizer espada e lança, fala comigo, diga. Fala de novo, diga. Só mais uma vez, bem forte, diga. Por favor, com muito carinho, muito amor. Fala com alguém que está do seu lado assim, ó. Diga. Diga. Você precisa dizer, você precisa declarar. E quem que o Senhor está mandando dizer? O fraco. O Senhor está olhando para o fraco. Como disse o pastor Luciano, o fraco, fraquinho, fracote, o fraco. E o que o Senhor está mandando o fraco dizer? Mas não era fraco? Era fraco ou não era? Sim, o Senhor está dizendo o fraco. E o que o Senhor está mandando o fraco dizer? Porque você não vai deixar de ser fraco enquanto você estiver dizendo eu sou fraco. Você não vai deixar de ser deprimido enquanto você estiver dizendo sou deprimido. Você não vai deixar de ser triste enquanto você estiver dizendo sou triste. Você não vai deixar de ser derrotado enquanto você estiver dizendo sou derrotado. Está triste? Diga, sou alegre. Está fraco? Diga, sou forte. É a declaração na fé viva da palavra de Deus. É a declaração. A declaração libera o poder da transformação. Eu não estou falando de jogar palavras ao vento, nem estou falando de pensamento positivo. Eu estou falando da declaração de fé. Tenha fé na palavra de Deus. Amém? Próxima coisa, para viver o seu chamado. Deus tem um chamado para você, querido. O mundo lá fora está esperando por você. As pessoas do lugar onde você mora estão esperando você se levantar na sua posição em Deus. O Espírito de Deus está esperando que você se levante para fluir nessa cidade. Mas para viver isso, número 1, você tem que ter fé viva na revelação de Deus. Número 2, você tem que mudar a declaração, porque é a declaração que libera o poder da transformação. Número 3, talvez você vai achar um pouco estranho. Decida sentir e agir de acordo com o poder do Senhor. Talvez você fale assim, pastor, não, aí você pegou pesado, decidir sentir. Pastor, a gente não decide o que sente, não, a gente só sente. Com todo carinho, todo amor, você está errado. Você decide o que sente e você constrói o que sente. Às vezes chega gente para mim e fala, pastor, estou precisando de um conselho. Eu estou sentindo tão triste. Aí eu pergunto para a pessoa, como é seu dia? O dia da pessoa é todo triste. Eu falo, meu filho, se eu fizesse igual você no meu dia, eu também ia ser triste.
Só essas 3 horas que você falou que você fica dentro do seu quarto com a porta e janela fechada, tudo fechado. Meu Deus do céu, você mora em Fortaleza, céu azul, praia, sol, vento, meu Deus! A pessoa está construindo a própria tristeza. Mas nós precisamos decidir, sentir e agir de acordo com o poder do Senhor. E eu vou te explicar isso aqui também, tudo texto que nós usamos já aqui nessa série. Olha bem, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Vamos ler? Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Presta atenção, até aqui no texto, Paulo está falando o que o Senhor disse para ele. Paulo estava orando e falando com o Senhor: Senhor, eu tenho esse espinho na carne. Nós não sabemos exatamente o que era esse espinho na carne, mas o Senhor, não é eu, é o Senhor que conectou esse espinho com fraqueza. Porque o Senhor não disse: a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoou no espinho. O Senhor disse: o poder se aperfeiçoou na fraqueza. Então o Senhor conectou o espinho que Paulo estava pedindo para tirar da vida dele com fraqueza. E Paulo está orando: Senhor, tira esse espinho de mim. Tira, Senhor. Esse negócio está doendo, está machucando. Eu me sinto fraco por causa disso. E Paulo falou: por 3 vezes eu orei para que o Senhor tirasse. E o Senhor respondeu: a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Espera aí. Paulo, ele pensou: o poder se aperfeiçoa na fraqueza? A fraqueza é o imã para o poder de Deus. O poder de Deus vai se manifestar na fraqueza por causa da fraqueza. Então Paulo, quando ouve isso, daí para frente o versículo não é mais o que Deus fala. Agora é o que o Paulo deu como resposta à palavra de Deus. E olha a resposta que ele deu. Fala comigo bem forte: de boa vontade. Meu Deus! De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo teve fé viva na revelação de Deus. A revelação que disse para ele: Paulo, essa fraqueza não vai ser tirada de você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo falou: ah, é? Então agora eu gosto da fraqueza. De boa vontade, eu vou me gloriar na fraqueza, para que o poder do Senhor, o poder de Cristo, repouse sobre mim. Então eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa dificuldade, mas o poder de Deus vai se aperfeiçoar nisso. Eu vou superar isso por causa do poder de Cristo, que vai repousar sobre mim. Então agora eu não fico mais triste por causa disso, eu fico alegre, porque quando Deus me usar, eu vou saber que não é por causa da minha força, é porque o poder de Cristo repousa sobre mim. Próximo versículo, Paulo fala uma coisa que é quase loucura aos olhos do mundo. Só quem anda no Espírito pode entender isso, porque no próximo versículo Paulo fala assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Fala comigo bem forte: sinto. Fala de novo: sinto. Paulo está dizendo: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Alguém aqui já passou necessidade? Você sabe, que você que conhece a Bíblia, que tipo de necessidade Paulo passou. Ele falou: eu sinto prazer nas necessidades, nas perseguições. Alguém já sentiu angústia? Paulo falou: eu sinto prazer nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que Paulo está falando, gente? Paulo está falando de um nível de revelação que ele entendeu, que a fraqueza dele não é impedimento para Deus usá-lo, mas que quando ele decide acreditar, sentir de acordo com a palavra de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus, mesmo com aquela fraqueza, mesmo com aquela angústia, ele está falando: eu vou, porque a graça me basta, então eu vou agir de acordo pela fé
E Deus vai lá e usa Paulo grandemente. E Paulo está falando, não sou eu, é Cristo em mim. Não sou eu, é o poder de Deus em mim. Não sou eu, é a graça de Deus em mim. Irmãos, essa igreja existe e acontece, e isso não tem nada a ver comigo. Qualquer um que anda mais perto de mim sabe que eu sou completamente incapaz de fundar uma igreja como essa, de construir um lugar como esse, de ser pastor. Eu sou totalmente incapaz, mas eu aprendi a me gloriar na minha incapacidade. Porque na minha incapacidade, na minha fraqueza, Deus manifesta o seu poder e Ele recebe a glória. Deus é glorificado nisso. Eu não estou fazendo apologia a defeitos. Eu estou só defendendo que não há nada que faça Deus desistir de usar você. E que se você estiver aberto a ser usado por Deus, você pode ter angústias, você pode ter perseguições, você pode ter necessidades, mas você vai aprender a ter prazer, porque em meio a essas coisas, Deus está usando você grandemente. Você está entendendo? O último ponto que eu quero dizer para você é: não despreze a graça. Bom, quando eu escrevi esse ponto aqui, eu não tinha escrevido não despreze a graça. Eu tinha escrito um outro termo mais forte, assim, mais radical. Eu vou falar o que eu tinha escrito. Eu tinha escrito assim: não cuspa na graça. Depois eu falei: não, esse negócio é forte demais. Eu vou diminuir. Aí eu tirei o cuspa e coloquei: não pise na graça. Aí eu falei: não, isso aqui ainda está forte demais. Vou colocar um negócio mais ameno: não despreze a graça. Mas porque muitas pessoas realmente elas têm pisado na graça, cuspido na graça, desprezado a graça, têm reduzido a graça a nada. Eu quero te explicar isso aqui. Olha o que o apóstolo Paulo falou, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 9 e 10. Ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Presta atenção, Paulo está dizendo que ele não era digno de ser chamado apóstolo, não é por causa do que ele estava vivendo agora. É pelo que ele viveu antes de ser apóstolo. Porque antes de ser apóstolo, o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, antes de se converter a Jesus, ele perseguia a igreja. Você vai lembrar lá de Atos capítulo 7, quando eles estavam matando Estevão apedrejado, Paulo estava lá, Saulo, né? E as vestes daqueles homens foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo, é o que está lá. E a Bíblia diz: e Saulo consentia na sua morte. E Saulo estava arrastando os crentes no Senhor Jesus para serem mortos, presos e mortos. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele está falando que por causa do passado dele, ele nem era digno de ser chamado apóstolo. Agora, ele não está estabelecendo uma verdade, ele está preparando um contraste. Ele está falando: porque eu persegui a igreja de Deus, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. Aí o próximo versículo começa com essa palavra: mas, fala comigo assim: mas, contudo, porém, entretanto, pela graça de Deus, sou o que sou. O que Paulo está falando? Eu não tenho mérito nenhum nisso. Meus defeitos eram tão graves naquela época que eu matava os cristãos. Então, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. É por causa da graça de Deus, pelo favor de Deus que eu não mereço, e Ele me escolheu, apesar da minha fraqueza, dos meus problemas, das minhas mazelas, dos meus defeitos. Ele me amou, Ele me perdoou, Ele me chamou, Ele me capacitou e Ele me enviou, pela graça de Deus.
Só que aí, ele fala: e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Por que não se tornou vã? Ele continua explicando. Antes trabalhei muito mais que todos eles. A graça de Deus não se tornou vã. Porque quando o apóstolo Paulo viu, eu não era digno e ele me chamou. Eu não era digno, ele me chamou. Eu não conseguia, ele me capacitou. Eu não merecia, mas ele me enviou. Essa graça não vai se tornar vã. Eu vou pôr a mão no arado e eu vou trabalhar mais do que todos eles. E ele pôs a mão no arado e trabalhou e fez força para frente. Mas depois dele falar, eu trabalhei mais do que todos eles, ele disse: contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Sabe como que a gente pisa na graça, cospe na graça? Quando a gente fala, a graça é tão maravilhosa, o Senhor me aceitou sem eu merecer, o Senhor me chamou sem eu merecer, ou o Senhor me capacitou sem eu merecer. E aí a gente não faz nada com isso. A gente não põe a mão no arado e as pessoas estão morrendo sem Cristo lá fora. E a graça se tornou vã, porque nós desprezamos a graça. Você está entendendo? No corpo de Cristo, não existe ninguém sem uma função. Muitas pessoas pensam que evangelização é um dom ou um chamado. Não é. É um mandamento. Entendeu? O evangelista é um ministério, que, aliás, a palavra ministério significa serviço. Mas o evangelismo é um mandamento. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas nós falamos, não, eu não consigo. Olha o que a pessoa fala. Eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta, eu estou mal, estou na bad, pastor. Tem que mudar o discurso. O fraco, diga. O fraco, diga, eu sou forte. Tem que dizer o contrário. Você tem que dizer de acordo com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a seu respeito? Para de declarar o contrário. Quer ver tua sorte mudar? Começa a falar. E você quer ver uma coisa difícil? É se eu pedir você para começar a declarar essas palavras de bênção sobre você mesmo. É se eu falar com você assim, não estou pedindo, tá? Estou só dando um exemplo. Se eu falar com você, levanta no seu lugar, começa a bater no seu peito e falar, eu vou, eu consigo, eu posso, o Senhor me fortalece, o Senhor está comigo. Você vai ver como que é difícil. Parece que tem 50 demônios com a mão na sua boca. Primeiro porque é uma batalha espiritual mesmo, mas depois porque a alma das pessoas acostumaram a não bem dizer. E aí a situação não muda. Você é escolhido de Deus. Jesus não apenas morreu por você, Ele voltará por você. Ele não abre mão de você. Você é insubstituível. Se você caiu, Ele te levanta. Se você ficou pelo caminho, Ele volta para te buscar. Esse é Deus. Ele não troca um por 999, Ele investe no um em que Ele criou até o fim. E aqui estamos nós, a descendência de Adão, porque Deus não abre mão, porque Deus não desiste de usar você. Você pode estar machucado, você pode estar ferido, você pode estar sangrando, você pode estar mancando, você pode estar de qualquer jeito. Você tem que aprender a ter fé viva na palavra de Deus, na revelação de Deus. Tem que aprender a declarar a mais perfeita vontade de Deus. Tem que aprender a decidir, sentir e agir de acordo com o poder de Deus. De acordo com o poder de Deus. Isso vai mudar sua história. E não desprezar a graça de Deus. Deus quer usar você. Deus quer usar você grandemente. Pastor, mas eu sinto, eu penso, querido,
Nós não somos guiados por sentimentos. O justo viverá por fé. É pela fé. Amém, querido? Hoje o meu convite para você é para hoje você decidir ter fé viva em tudo que você recebeu nessa série. Eu convido você durante essa semana, gasta assim, ó, por exemplo, segunda-feira ouve a primeira mensagem, terça-feira ouve a segunda, quarta-feira ouve a terceira mensagem, quinta-feira ouve a quarta mensagem, ouve as 4 mensagens de novo e deixa Deus trabalhar com você e fala, Deus me usa. Se você errou, fala, Senhor, me perdoe. Se você colocou a mão no arado e não fez força para frente, pede perdão, fala, Senhor, eu vou colocar a mão no arado, eu vou empurrar para frente porque eu quero ser tremendamente usado por Ti. O pastor Eben uma vez falou uma frase que é muito verdadeira. Muita gente acha muito triste uma pessoa que morre jovem. E é triste mesmo. Mas o pastor Eben uma vez falou essa frase, eu nunca esqueci. Pior do que morrer jovem é viver uma vida inteira sem saber por que nasceu. É verdade. A pior morte é a morte do seu propósito. Deus tem um grande propósito para você. Eu estou falando aqui, no meio de nós tem muitos pastores, muitos missionários, muitos apóstolos, muitos profetas, muitos evangelistas. Você é uma parte importante do corpo de Cristo. Aqui estão muitos ganhadores de almas. O diabo faz de tudo para calar isso, mas em nome de Jesus é a palavra de Deus que cala Satanás. E é a voz da palavra de Deus que vai ecoar dentro de você, porque Deus não desiste de você e você vai ser grandemente usado por Deus em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé no lugar que você está. E enquanto você está ficando de pé, eu quero só te lembrar de uma coisa que a Priscila Subirá falou aqui na semana passada. Ela pregou sobre Sansão, né? Tem uma piadinha sem graça sobre Sansão, né? Que é quem sabe o tamanho da mulher de Sansão. Já viu essa piadinha sem graça? Você sabe o tamanho da mulher de Sansão? É Dalila. Mas a Priscila Subirá pregou aqui dizendo, o título era Como Caem os Fortes. Ela falou algumas coisas, mas uma das coisas que ela falou é permitindo pequenas concessões, né? Abrindo pequenas exceções. Pequenas exceções. Não, hoje eu não vou me alimentar da palavra não, porque eu estou cansado. Mas comer, comeu, né? Quer dizer, a gente está mais ligado no físico do que no espiritual, né? Hoje eu não vou orar não, vou falar com Deus não, porque eu estou cansado. Mas passou o dia falando com um monte de gente. Aí para a hora de falar com Deus está cansado. Não é verdade? Corre para cá, corre para lá, corre para ali o dia todo. Hoje eu não vou para o life não, porque estou cansado. Hoje eu não vou para o culto não, porque eu estou cansado. Você está entendendo o que eu estou falando? Pequenas concessões. A gente vai abrindo pequenas exceções. E de repente os fortes estão caindo. Você não vai abrir exceções. E vai permanecer de pé. Amém? Eu quero orar com você agora. E eu quero pedir você que você permita o Espírito Santo vivificar essa palavra dentro de você. Como a palavra de Deus diz, as palavras que vos tenho dito se tornaram espírito e vida. Que essas palavras se tornem espírito e vida dentro de você. Eu quero pedir você agora, convida o Espírito Santo para trabalhar dentro de você agora. Convida o Espírito Santo para fazer essas palavras vivas dentro de você. Ele não abre mão de você. Ele jamais substituiria você. Nós precisamos de arrependimento, de quebrantamento. Nós precisamos falar, Senhor, eu quero ser quebrantado em sua presença. Eu quero ser tão usado por Ti, Senhor. Perdão por quando eu desisti dos Teus sonhos. Perdão por quando eu desisti dos Teus planos. Perdão por quando eu condicionei a vontade do Senhor a qualquer pessoa ou a qualquer sentimento. Perdão, Senhor, por quando eu estabeleci condições para a Tua vontade. Pede o Senhor. Espírito vem, quebranta-me.
Espírito vem, faz o céu descer. Peça a Ele. Espírito vem. Peça a Ele. Quebranta-me, Senhor. Quebranta-me. Peça a Ele. Espírito vem. Faz o céu descer. Faz o céu descer. Meu Pai, e toda a terra cantará, te adoro. Vem neste lugar, queremos ver-te, queremos ver teu reino, Deus. Oh, meu Pai, toda a terra cantará, te adoro. Vem neste lugar, queremos ver-te, queremos ver teu reino, Deus. Espírito vem e quebranta-me. Espírito vem e faz o céu descer. Espírito vem, Espírito vem e quebranta-me. Peça a Ele. Espírito vem e faz o céu descer. Mais uma vez, peça a Ele. Espírito vem, Espírito Santo, e quebranta-me. Espírito vem e faz o céu descer. Nós clamamos, meu Pai, toda a terra te adoro. Vem, vem, vem. Vindo deste lugar, queremos ver-te, queremos ver teu reino, Deus. Meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, toda a terra cantará, te adoro. Vindo deste lugar, queremos ver. Nós queremos te ver, 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 nós queremos. Espírito vem, nós clamamos, quebranta-me. Espírito vem e faz o céu descer. Espírito vem. Aqui hoje nós clamamos por ti, Senhor. E quebranta-me. Espírito vem, faz o céu descer. Oh, Espírito de Deus, faz tua palavra viva em nossos corações, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória.
glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. E teu erga suas mãos aos céus e cante. E teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. E teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Que venha o teu reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás no céu, Jesus amado, Yeshua. Toma o teu lugar, Yeshua. Seja o centro da minha vida, Jesus. Seja o centro da minha vida, Jesus. Seja o centro da minha vida, Jesus. Seja o centro da minha vida. Você pode cantar? Jesus, diga. Seja o centro da minha vida, Jesus. Seja o centro da minha vida, Jesus. Seja o centro da minha vida, Jesus. Seja o centro, seja o centro, seja o centro, seja o centro, Jesus. Seja o centro da minha vida, 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 Jesus.
Com seu coração cheio de fé, declare aonde você está assim: eu declaro que eu cumprirei todo o propósito de Deus na minha vida. Eu declaro, o Senhor me fez forte, eu sou forte no Senhor. Eu declaro que eu tenho fruto do Espírito: amor, alegria, paz. Eu tenho o fruto do Espírito em mim, e por isso eu declaro: eu viverei para a glória de Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.